Olá, está no ar mais uma edição do Globo Notícia Américas e hoje a gente traz um programa especial. Vamos falar de imigração. Qual é o atual estado das leis de imigração nos Estados Unidos? A gente fala do DACA, a gente dá dicas para quem quer se planejar e fazer uma mudança para cá e para quem está aqui em situação irregular e sonha em um dia viver o sonho americano completo, com tudo que ele promete. Aqui nos nossos estúdios a gente recebe a advogada Michele Viana, o Davis dos Santos, que é empreendedor e beneficiário do DACA, o Rodrigo Lins, autor do livro Internacionalize-se. Muito obrigada pela presença de vocês três aqui no Globo Notícia Américas. Obrigado. E eu queria começar, de repente a Michele pode até começar dizendo pra gente um resumão, e a gente vai lembrando aqui, da atual situação da imigração nos Estados Unidos. Desde que Donald Trump foi eleito e tomou posse como presidente, o que mudou de fato? E o que é só falácia, especulação e realmente não alterou em nada a vida de quem está aqui, Michele? Claro, eu falo que hoje em dia, quando alguém me pergunta o que você é, e eu falo advogada de imigração, todo mundo fala, nossa, que pena! Porque, na verdade, fala-se muito. Realmente nós tivemos alguma mudança, principalmente em termos de política da administração Trump, não muito das leis, mas que são políticas que realmente impactaram não só a nossa população brasileira, mas toda a população imigrante, né, que tem vontade, que planeja vir e que tentou vir aqui. A gente pode ver, por exemplo, a questão da tolerância zero do Donald Trump, que é uma mudança, um distanciamento do que a administração Obama vinha fazendo, né? Durante a administração Obama, as pessoas que estavam aqui de forma irregular ou que tentavam cruzar a fronteira de forma irregular, elas eram levadas a centros de imigração para processamento e depois liberadas com a intenção de voltar a uma corte de imigração, né? Que é o que os críticos chamam de catch and release, né? Exatamente, catch and release. Durante o governo Trump, ele implementou essa tolerância zero. O que era isso, basicamente? Todo mundo, 100% das pessoas de forma irregular nos Estados Unidos ou que tentavam atravessar a fronteira, elas eram novamente recolhidas ao centro de imigração e depois elas eram transferidas para o DOJ, que é o Departamento de Estado, para serem criminalmente indiciadas e depois disso liberadas, correto? Essa política não funcionou exatamente por causa da questão dos pais sendo separados das crianças, que virou um completo pesadelo, não só para a administração, mas para essas famílias também, e a comunidade em peso se juntou para dar assistência a isso e essa política foi rescindida, né? Então, assim, a gente viu uma mudança que não deu certo e ele voltou atrás. Agora, uma mudança que não deu certo, teoricamente, não é uma mudança popular, mas que continuou de alguma maneira, até algum ponto, Davis, foi no DACA, né? Com certeza. O DACA foi rescindido, eles terminaram o DACA, ele cancelou o DACA, mas ele continua vivo por ordens jurídicas. Por uma corte, um lower court, mantém o DACA ainda vivo. A gente espera uma resolução favorável da Suprema Corte, mas... Mas espera, é uma grande espera. E ele vivo significa que uma pessoa como você, que já é um recipiente do DACA, continua com seu DACA valendo tudo certo. Continua valendo. Mas pessoas que se qualificariam atualmente não podem se candidatar. Já não podem fazer essa aplicação. Infelizmente, com o DACA, da maneira que ele está, ele não aceita novos aplicantes. Quem já tem o DACA pode renovar, acredito que devem renovar o quanto antes e continuar com esse benefício. E uma outra mudança que a gente viu, não no cenário político, nem legal, mas no cenário econômico, é o chamado full employment, né? Quando o desemprego é tão baixo no país, que virtualmente não existe. É como se todo mundo que quisesse um emprego tivesse um emprego. Só que isso afeta as políticas de imigração. Rodrigo, qual é a sua opinião em relação a isso? Totalmente, né? Esse estado de pleno emprego que os Estados Unidos vivem hoje pode inclusive impactar as medidas que ele vai vir a tomar com o DACA, porque ele sabe que essas pessoas trabalham aqui e a gente estava até comentando sobre essa questão de como essas famílias, esses profissionais do DACA que já estão inseridos na sociedade podem de repente contribuir para os Estados Unidos economicamente, e o Trump sabe, a administração sabe que esse trabalhador não pode ser dispensado nesse cenário em que a gente tem empresas cada vez mais produtivas, um cenário econômico, né, com um PIB exorbitante, tentando produzir e a mão de obra não chegando, até também pelas questões que a gente vê lá na fronteira, enfim, né? Eu acho que isso sim, esse estado de pleno emprego pode sim representar mudanças políticas
que a gente vai ver aí mais à frente. Você está otimista, Michelle, em relação a isso? Não. Não? Não muito. Infelizmente não. Infelizmente não. Eu penso que as propostas recentemente divulgadas pela administração do Trump são simplesmente limitadas, não solucionam o problema da imigração que a gente enfrenta no momento. Acho válida a ideia, sim, de aumentar o número de vistos para profissionais altamente qualificados. A gente precisa disso, né? O que está acontecendo com H1B hoje em dia é um circo, né? Hoje em dia, 30% das aplicações enviadas são selecionadas para serem analisadas, né? Então, o cliente chega para você, você fala, você vai ter que pagar tudo, mas você tem 30% de chance de ter sua aplicação selecionada para analisar. Então, assim, né, existe aí uma necessidade urgente de se fazer uma reformulação para profissionais altamente qualificados, mas ao mesmo tempo priorizar também a imigração baseada na família, né, as relações familiares. Sim. Que foi justamente o que o Trump falou que não quer fazer com essa proposta recém-anunciada, que não é um projeto, não é efetivo, mas essa sugestão era de priorizar pessoas qualificadas em relação à família. Isso é possível? Também não foi uma proposta muito bem recebida. Na verdade, o Trump ele não está com muito prestígio, né, Mila, no momento. Então, está enfrentando várias investigações. Então, primeiro, isso não é uma prioridade para ele. O que ele está querendo fazer são pequenas reformas em pontos específicos, o que não resolve o problema da imigração americana. Né? Sim, mas por outro lado a gente tem também as empresas brasileiras cada vez mais produzindo e gerando empregos aqui. O último relatório divulgado esse ano mostra que até 2017 as empresas brasileiras geraram 74 mil empregos nos Estados Unidos. Então, isso é um lado positivo que a gente tem de mercado, porque essas empresas geralmente trabalham voltadas para o público brasileiro e que estão atrás de profissionais brasileiros que deem conta dessa demanda, né? Então, eu acho que esse pode ser um contraponto importante. Mais geração de empregos aqui e vistos, ofertas de vistos, como você falou, né? De repente uma reformulação também desses processos de vistos de trabalho pode ser que venha a favorecer ainda mais a economia americana e essa geração de empregos, né? Você está esperançoso, Davis? O DACA foi uma mudança grande para você? Eu continuo com esperança, eu continuo acreditando que uma mudança radical vem aí pela frente. A gente não pode esquecer que a última reforma imigratória de verdade que aconteceu nos Estados Unidos foi abaixo de um republicano, Ronald Reagan. Foi quem passou uma anistia. Eu acredito que essa possibilidade possa vir a acontecer com pressão e a ajuda da comunidade. Isso pode vir a se tornar realidade. Vamos continuar otimistas aí, mas realmente o cenário é de que 2020 a imigração vai continuar no centro do debate, vai continuar sendo o tópico mais importante da campanha presidencial, tanto do lado republicano quanto do lado democrata. E é claro, esse é um programa especial, a gente está falando apenas de imigração aqui, mas as notícias continuam acontecendo. E agora a gente vai dar uma pausa rapidinho para ver quais foram as notícias mais importantes dessa semana. E quem conta pra gente é o repórter Felipe Coalho. Oi, Mila. Essa semana começou a valer uma medida criada pela Casa Branca que deve agilizar os processos de deportação. A partir de agora, o imigrante que for pego em situação irregular nos Estados Unidos e não puder provar que está há mais de 2 anos no território americano, poderá ser deportado sem passar por uma audiência com o juiz. Essa deportação sumária já existia, mas apenas para quem estivesse há menos de 2 semanas em território americano. Segundo a principal organização de defesa das liberdades civis no país, a nova medida viola as leis dos Estados Unidos porque retira o direito do imigrante a um processo legal. Em Vancouver, no Canadá, adolescentes brasileiras foram atacadas dentro de um ônibus. O motivo? Elas estavam falando português. Nas imagens é possível ver quando uma mulher joga a mochila em cima de uma das brasileiras e vai embora, deixando os demais passageiros perplexos. Uma jornalista canadense estava dentro do ônibus na hora do ocorrido e fez as imagens. As garotas têm entre 15 e 17 anos. Elas contaram que ficaram assustadas com a demonstração de xenofobia. Agora, essa imagem é completamente o oposto do que aconteceu em Vancouver e mostra um exemplo de solidariedade. Um imigrante que está em situação irregular na cidade de Nashville chegou em casa e viu que tinha uma viatura dos agentes de imigração na porta da casa dele. O homem, que estava com um filho de 12 anos, ficou dentro do carro e os vizinhos começaram a se aproximar para ver o que estava acontecendo. Quando entenderam a situação, eles deram as mãos e fizeram um círculo protegendo o veículo.
O imigrante e o filho ficaram horas lá dentro até que os agentes de imigração fossem embora. A vizinhança levou água, comida e gasolina. Pela lei, os agentes de imigração não podem prender alguém que esteja dentro da própria casa ou do próprio veículo, a menos que tenha um mandato de prisão. A passagem de um tornado assustou os moradores da região de Cape Cod, em Massachusetts. Esse foi um dos assuntos do jornal Negócio Fechado. E o repórter deles, Firley Brás, dá mais detalhes pra gente. Um dos lugares mais procurados dos Estados Unidos para se passar férias e curtir o verão foi destaque na imprensa nacional, não pelas belas paisagens, mas pela destruição causada por um tornado que atingiu a região na terça-feira. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, 2 tornados tocaram o solo em Yarmouth e Hardwick. Os ventos de até 175 km por hora derrubaram árvores, postes e deixaram mais de 50 mil pessoas sem energia elétrica. Esse fenômeno é raro no Cape Cod. Desde 1950, foram registrados 4 tornados na região. Firley Brás, do jornal Negócio Fechado, para o Globo Notícia Américas. Pois é, Firley, isso porque a temporada de tornados nos Estados Unidos geralmente costuma ir de março a junho. Olha, essa semana o WhatsApp do Globo Notícia Américas bombou com os vídeos que vocês mandaram pra gente com as dicas pro verão. Vamos conferir agora alguns desses vídeos? Marcela Ferrari aqui, diretamente de Fort Lauderdale, na Flórida, no sul da Flórida. É assim que a gente passa o nosso verão, ó. Na piscininha, acabou de rolar um churrasco, chimarrão ali atrás. É assim, aqui na Flórida o verão é cruel, mas a gente tem como sair dele, né? A minha dica de verão fica em New Jersey, que é 1 hora de Nova York. Eu gosto de vir sempre aqui nos finais de semana pra praia. Nova York é muito quente, muito abafado, muito prédio. Nova York também tem praias, acredite se quiser. No Brooklyn a gente tem Coney Island, a gente tem Rockaway Beach. Normalmente no verão eu gosto de sair com a minha filha para curtir a praia, para curtir os decks que tem aqui. Aqui a gente tem lugares que a gente pode alugar brinquedos, tem brinquedos de água também. É isso que normalmente eu faço aqui em Pensacola, na cidade onde eu moro no verão. Que legal, né? Olha, e você que está nos assistindo e ainda não mandou o seu vídeo, saiba que a gente está esperando as suas dicas também, viu? O número do WhatsApp do Globo Notícia Américas é o 917-402-8467, código internacional 1 dos Estados Unidos. O seu vídeo pode aparecer aqui na Globo Internacional na semana que vem. Bom, agora a gente vai ver o que foi notícia essa semana na ONU News. A inovação científica tem garantido um progresso sem precedentes no combate ao HIV/AIDS, mas os países devem repensar as estratégias para pôr fim à epidemia até 2030. O alerta foi feito pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, na 10ª Conferência da IAS sobre Ciência do HIV, que terminou esta semana na Cidade do México. Um relatório divulgado durante a conferência mostra que as novas infecções por HIV entre crianças estão diminuindo num ritmo mais lento. Isso também vale para a expansão do acesso a tratamentos para as crianças, adolescentes e mulheres grávidas que vivem com o vírus. Dados também indicam que as metas globais estabelecidas para 2018 não foram alcançadas, apesar de importantes ganhos feitos em alguns países. Cerca de 160 mil crianças com idade entre 0 e 14 anos foram infectadas pelo HIV em 2018 no mundo. Na América Latina, o número de novos casos aumentou 7%. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross para o Globo Notícia Américas. Pois é, a imigração está sempre no noticiário americano. Qual a notícia que vocês estão esperando ver? Não adianta falar reforma imigratória, porque eu sei que essa é de todo mundo. Mas qual é a notícia que vocês realmente estão esperando ver, de verdade, acreditam que possa acontecer nos próximos anos? Seja ela boa ou ruim, ainda nessa administração do Trump. O que eu gostaria de ver é uma reforma imigratória plena, geral, e não apenas em pontos isolados. Eu acho que a necessidade realmente de ter um maior número de vistos para pessoas altamente qualificadas é patente, existe essa necessidade. O número que a gente tem de 60 mil é irrisório para as pessoas que se qualificam e tentam obter um visto aqui.
Também acho que precisamos de mudanças específicas em relação à família, entendeu? Nós temos que ter algum tipo de proteção provisória para pessoas que têm familiares aqui e uma possibilidade realmente de legalização para essas pessoas. Né? Isso é uma emergência atual. Mas você acha que isso é possível, que isso deve acontecer? Nessa administração eu não acho. Eu particularmente acredito que a administração não está com muito prestígio político, os dois partidos não estão conseguindo trabalhar juntos, legislação de imigração é um ponto federal e infelizmente eu não acredito que vai ter essa mudança nessa administração ainda. Eu acho que da imigração vai ser o Dream and Promise Act. Acredito que esse seja o ponto. Eu estou otimista com os brasileiros que têm vindo para cá. A gente tem uma mudança de perfil de brasileiro que está vindo para os Estados Unidos. As pessoas estão se programando mais, planejando mais. Geralmente o brasileiro imigrava para a cidade que ele tinha conhecido como turista. E agora ele tem observado um pouco mais quais as cidades que oferecem vantagens de trabalho, por exemplo. Vantagens para que ele possa residir ali ganhando uma bolsa. Então toda essa preparação, contratação de escritórios advocatícios, que é muito importante. A fuga de conselhos, geralmente no passado a gente tinha aquele amigo que veio, aí que dava o conselho, você vinha, e essa replicação de fórmula mágica não existe mais, então eu acho que não tem existido menos, na verdade. Então, o que eu estou otimista é que o brasileiro tem começado a perceber que existe sim espaço profissional para ele nos Estados Unidos, que ele pode buscar uma colocação, mas que ele tem que fazer isso de forma qualificada, buscando uma consultoria. Qual é a dica fundamental, Rodrigo, antes do embarque? Bom, primeiro você tem que contratar um escritório de advocacia de imigração especializado nas leis americanas, para que ele possa te orientar qual é o melhor caminho. Depois disso, você precisa verificar qual é a cidade que vai se adequar ao seu estilo de vida. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem diferentes perfis de cidade. Na Flórida a gente tem cidades cada vez mais outside, as pessoas vão mais aos parques, elas estão mais envolvidas nessa atmosfera de entretenimento. Então, uma família, por exemplo, um jovem solteiro, possivelmente não vai ter uma vida tão proativa na Flórida, na cidade da Flórida. Mas, enfim, isso vai muito do perfil. Então, procurar uma cidade que esteja alinhada ao perfil que você tem enquanto pessoa. E eu acho que, além disso, verificar também as questões ligadas às vantagens que cada cidade oferece. A taxa de natalidade nos Estados Unidos, em alguns estados e cidades daqui, não acompanhou, né? Então, em alguns casos. Então, a população envelheceu e a mão de obra está ficando cada vez mais escassa ali. Então, essas cidades, esses estados, o Texas, por exemplo, oferecem vantagens para que esse imigrante que já chega com um documento ou que já tem essa situação resolvida ou a ser resolvida, ele possa se colocar nesse mercado e se colocar à disposição desses empresários. Pois é, mas como chegar com documentos se, como a Michelle falou, o visto para profissionais extraordinários está cada vez mais difícil? Mas existem diversos vistos de trabalho, né? Existe o H-1B, existe o WOL, que é para pessoas altamente qualificadas, de habilidades extraordinárias. Você não precisa ser um super cantor, um super professor, você precisa simplesmente ter destaque naquela profissão. Você pode ser um cabeleireiro, você pode ser um pintor, você pode ser um farmacêutico, uma bailarina. Qualquer profissão, dependendo do seu background, te dá direito a um visto que é um visto especial, mas que não tem um cap, não tem um limite igual ao H-1B. E o mais interessante que eu estou vendo agora, Mila, são os brasileiros que estão ventilando a possibilidade de se aplicar ou por um provisional waiver, né, que é um perdão por você ter ficado aqui de forma irregular ou ter vindo através da fronteira sem inspeção, ou também através de alguma exceção na lei que te dá direito a se beneficiar a ficar aqui. Por quê? Ou são vítimas de perseguição ou a violência no Brasil, não só a violência doméstica, mas através de orientação sexual. Gays, lésbicas e transgenders no Brasil, que ou sofreram algum incidente violento lá e vieram para cá e resolveram ficar, ou vieram até através da fronteira. Existem atualmente 30 mil vistos para pessoas que vêm aqui e procuram esse tipo de benefício. E o que a gente está mais vendo no Brasil hoje são gays, lésbicas e transgenders vindo para cá e pedindo asilo em relação a isso. Tá certo. Infelizmente, essa é uma situação aí do Brasil campeão aí em crimes desse tipo, né? Infelizmente. A gente para um pouquinho de novo a nossa conversa para falar agora das notícias que foram destaque na saúde, com o nosso colaborador de saúde, Dr. Luiz Fernando Correia. Mila, quer saber como é que você pode melhorar a sua saúde cardiovascular e diminuir o seu risco de ter problemas? Simplesmente cortando 300 calorias por dia da sua dieta do dia a dia. Pesquisadores olharam 208 adultos saudáveis e que estavam com peso perto do peso ideal e fizeram a seguinte proposta:
que um grupo deles cortasse 25% da quantidade de calorias que consumia. Eles não conseguiram. Conseguiram 12%, perto de 300 calorias por dia. Durante 2 anos, esse grupo foi acompanhado. O grupo que cortou as calorias diminuiu muito o nível de triglicerídeos, colesterol LDL e também sinais de inflamação no seu corpo. Agora, você quer saber o que são 300 calorias? Simplesmente 5 biscoitinhos amanteigados, daqueles pequenininhos que a gente come com café. Um milkshake de baunilha de 300 ml. Algumas 3 fatias de picanha. Tudo isso são 300 calorias. Se você cortar isso todos os dias da sua dieta, ou coisas que somem 300 calorias, você vai viver mais e com melhor qualidade de vida. Sou o Dr. Luiz Fernando Correia, para o Globo Notícias Américas. Pois é, e agora a gente volta a falar de imigração e o Rodrigo estava querendo fazer uma intervenção naquilo que a Michelle falou antes do Dr. Luiz Fernando Correia comentar aqui no nosso programa, que era a questão dos brasileiros vindo para cá. Não são apenas esses grupos que estão aqui vindo buscar asilo. O número de jovens brasileiros também está crescendo, é isso? Sim, na verdade o Datafolha divulgou a pesquisa no ano passado que 64% dos jovens brasileiros deixariam o país se pudessem. Então esse cenário político, econômico do Brasil, essas questões ligadas à Previdência, isso tem sim estimulado cada vez mais, essa insegurança com o país tem estimulado que essas pessoas, esses grupos, inclusive, também venham para cá e é muito importante para eles saberem das possibilidades que eles têm migratórias, né? Hein, Rodrigo, vale lembrar que a gente tem uma mudança também para jovens, né? Antigamente, os jovens entravam aqui com visto de turista, resolviam mudar o de status para o visto de estudante e faziam a aplicação direta. Agora, nós temos uma nova regulação, um novo regulamento. A pessoa ela tem que primeiro aplicar para a extensão do visto de turista para depois ou simultaneamente aplicar para o visto de estudante, né? Em regra, a gente faz a aplicação primeiro do visto de turista, depois que a gente recebe a notice confirmando essa aplicação, aí você faz a aplicação para mudança de status para o visto de estudante. Muitas pessoas, muitos jovens estão sendo surpreendidos com a negativa, né? O USCIS está negando essa mudança de status e se vê aqui sem status, exatamente porque não fez essas 2 aplicações. Agora, se jovens do Brasil viessem para cá, Davis, isso não tem nada a ver com o DACA, né? Essas pessoas que estariam vindo para cá agora, mesmo que fosse aprovado esse DREAM Act, Dream and Promise Act, não seriam beneficiadas por ele. O que diz exatamente esse ato, que é o que tem mais potencial de ser eventualmente votado no Congresso? No caso do Dream and Promise Act, é uma extensão do DACA e ele continua beneficiando quem chegou aqui menor de idade, menor de 16 anos de idade e fez a aplicação antes dos 23 anos de idade. Na verdade, para esses jovens que chegam aqui agora, não iria beneficiar eles, iria continuar beneficiando quem já vive aqui, já mora aqui. No caso, tem gente que chega aqui, neném, vive uma vida inteira aqui, é americano e só não é americano no papel. Rodrigo Lins, Davis dos Santos, Michelle Viana, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Globo Notícias Américas, viu? Obrigada. E vocês de casa tenham todos uma ótima semana e fim de semana que vem, é claro, a gente se encontra novamente. Até lá!